Toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graças sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Vocês entenderam o lance da humilhação ontem que eu falei? Ela pegou leve hoje. Acho que ela não tinha muito tempo. Mas sabe, gente, teve uma pessoa até que certa vez perguntou: rapaz, como é que você tem coragem, de subir no altar depois disso? Primeiro que eu não subi antes de resolver todas essas coisas. Eu não saía nem para evangelizar. A coisa mais importante, por conta dos méritos exclusivos de Cristo Jesus. Por conta de tudo aquilo que Ele conquistou para cada um de nós, os que cremos naquela cruz, derramando seu sangue. A obediência, a justiça, a redenção, a justificação e tudo que vem por meio dEle. Somente por meio dEle. Nenhum de nós é capaz de conquistar nada no reino dos céus se não for por meio de Cristo Jesus. Amém? E a terceira coisa, eu não sou mais esse homem. Amém? Eu não sou mais esse homem. Nécio, infantil, imaturo. E para a glória de Deus, ainda tem muito que Ele trabalha ainda no meu coração. Mas eu tenho paz com Ele. Eu tenho paz para poder estar aqui com os meus irmãos e compartilhar, realmente dar graças e toda a glória a Ele, pelo que Ele trabalha na vida de cada um de nós. Amém? Amém, queridos. E ficou para mim hoje um tema bem fácil. Um tema bem tranquilo, para nós meditarmos. Eu não sei se vocês estão percebendo, não é num formato de pregação, que nós estamos trabalhando, mas num formato de meditação. Particularmente eu acredito que a Bíblia ela é suficiente, inerrante, para aconselhar todo homem, e o homem todo. E ela é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, para todas as coisas. Uma das coisas que os cristãos fizeram ao longo dos últimos anos é se recolher ao ambiente, particular e pessoal na sua fé. E no campo científico, no campo econômico, no campo acadêmico, nós recuamos e perdemos terreno para uma outra cosmovisão. E desde a década de 70, um homem chamado Jay Adams, ele se levanta. Deus sempre faz isso. E o Jay Adams começa a mergulhar nas escrituras para buscar respostas, no campo sociológico, na sociedade de uma maneira geral. E como nós começamos ontem, a meditar, fundamentos foram retirados. Fundamentos importantes sobre a vida do homem, sobre o que é o homem, sobre casamento, sobre sexo, sobre sexualidade. E é papel da igreja fazer o quê? Recolocar esses fundamentos. O grande anseio de muitas pessoas qual que é? Mudar a forma. Muitas pessoas dizem, olha, nós precisamos de uma transformação. E o Cote fala muito isso, Antes de você transformar alguma coisa, ou seja, mudar a forma, você precisa primeiro mudar o quê? O fundamento. Então, antes de transformar, nós precisamos transfundar. E qual que é o nosso desafio nesses dias? É meditar em questões sociológicas muito significativas. E nós precisamos colocar aqui, para olhar, colocar uma lente se as respostas sociais que estão sendo dadas para esses problemas, elas realmente estão tratando do problema em si ou só estão medicando os sintomas. Amém? E antes de dar o pontapé inicial aqui, qual que é o nosso tema dessa noite? Transgenerismo. Quem é o dono do meu corpo? E sabe, toda essa dinâmica sobre transgênero começou ali a eclodir, a pegar fogo a partir de 2012, e ela vai aquecendo porque é um tema que faz parte da Agenda 2030 da ONU. Não sei quantos já ouviram falar na Agenda 2030 da ONU. Aquelas 18 metas da Agenda da ONU são mentira. Por trás daquelas metas existe toda uma dinâmica de controle social e de governo global.
E eles estão trabalhando firmemente para que até 2030 eles consigam fazer isso. Há aqueles que digam, né, que escatologicamente esse é o governo do anticristo, tudo, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu sugiro que você se interesse um pouco por esse tema, porque o mundo, de uma maneira geral, ele vem caminhando nessa batida. E a agenda transgênero, né, ela é uma agenda que faz parte das metas, né, e a meta está disfarçada lá de piedade, empatia, mas o propósito dela, escuso, né, é totalmente o contrário. E sabe, irmãos, um dos alvos dessa agenda é uma nova antropologia do homem. O que eles querem? Eles querem um homem dessacralizado, que não acredite em Deus, para que eles possam entregar a esse homem as paixões do coração dele. Porque aquele que controla as paixões do homem, controla o homem. Então eles querem um homem antropologicamente mudado, dessacralizado, entregue às paixões do coração, para que esse homem seja controlado sem saber que ele está sendo controlado. E isso vem, gente, desde 1776. Quem quiser pesquisar sobre o assunto, pode ler um livro chamado Libido Dominandi, é um tijolo assim de 850 páginas, mas ele um trabalho de doutorado assim fantástico, onde o doutor lá ele traz evento por evento como essa agenda vem avançando até culminar. Ele não fala da agenda 2030, mas quem lê o livro sabe que ela vai apontar nessa direção. Então, a revolução sexual, liberalismo sexual, progressismo, isso não tem nada de novo, isso é muito antigo. Então, desde 1776, há uma agenda em progresso, secreta e agora explícita, não é mais oculta, ela é explícita, né, onde realmente se trabalha cada evento de forma intencional. Né, e o alvo qual que é? Descristianizar o Ocidente. Né, para que eles possam atingir os objetivos dele, eles precisam silenciar o cristão, silenciar a igreja e por aí vai. Né? E a gente sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja genuína, a igreja verdadeira, a igreja que está apegada realmente à sã doutrina, está preocupada realmente com essas questões. Então, nós vamos meditar justamente nesse ponto. Mas olha só, existem duas cosmovisões no Ocidente que são mais fortes, mais predominantes. Quais são elas? A primeira delas é a cosmovisão humanista. Qual é a base e o fundamento dessa cosmovisão? É Darwin, é o evolucionismo. Qual é o ponto de partida? Não existe Deus. Qual é o caminho? É o caminho do homem. Qual é o alvo? A felicidade do homem. E existe uma outra cosmovisão que foi muito bem estabelecida no Ocidente, em especial pelos puritanos, pelos reformadores, que é o quê? Uma cosmovisão bíblica, no que diz respeito aos aspectos sociais, sociológicos, psicológicos e por aí vai. E essa cosmovisão bíblica, o fundamento dela é o quê? Todas as coisas foram criadas por um Deus. O caminho da vida é o caminho de Deus. E qual é o alvo da vida? Qual é o sentido da vida? A glória de Deus. A minha pergunta é, dá para juntar essas duas cosmovisões? Não dá. Mas a pergunta que eu faço é, em torno de que gira o seu casamento? Em torno de qual cosmovisão orbita a sua sexualidade? Em torno de qual cosmovisão orbita o sexo que você pratica com a sua esposa? Em torno de qual cosmovisão você estabeleceu a sua família? Porque esse é o ponto. Né? E nós precisamos observar essas questões à luz dessa cosmovisão. E eu quero trazer um problema aqui. Um problema, né? Um fenômeno, não vou chamar de problema, perdão. Mas eu vou chamar de um fenômeno que está acontecendo sociologicamente. E nós, né, líderes da igreja, temos uma responsabilidade social, que é o quê? Dar uma resposta a esse fenômeno, né, a essa situação, a essa circunstância. Todos os fenômenos que existem na sociedade, eles podem e devem receber um cuidado e uma atenção e uma resposta bíblica. Amém? Então, a liderança da igreja, de uma maneira geral, ela tem. Aqui na igreja é maravilhoso, né? Quais são as áreas de influência que Deus colocou no coração dos pastores? Família, evangelismo, palavra, ensino. Você vê, são áreas de influência, ali são colunas que eles trabalham. Eles não vão trabalhar em todas as esferas, mas existem aquelas que Deus os vocacionou, os comissionou. E Ele vai trazer pessoas que estão alinhadas a essa cosmovisão para dar resposta
dentro desse contexto. Amém? Então, é muito importante nós fazermos essa reflexão a partir desse ponto de vista. E eu quero trazer aqui o fenômeno. Eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: a cosmovisão humanista, ela tem uma resposta. Ela olhou para o fenômeno e ela se prontifica a ajudar as pessoas e ela oferece uma solução. A resposta é: será que a solução que eles estão oferecendo é suficiente? Ela tem realmente resolvido o problema? Aqui, perguntinha de interrogação, pontinho de interrogação. E a igreja, ela tem se preocupado com o fenômeno? Ela tem entendido o sofrimento das pessoas e ela tem oferecido uma resposta bíblica para essa questão? Ou ela tem simplesmente se submetido à visão humanista e à maneira como Darwin, né, e os seus seguidores têm dado sequência, né, no que diz respeito ao problema? Então nós vamos andar nessa plataforma aqui. Eu peço graça, né, ao Senhor, porque é um assunto complexo, é um assunto delicado. Pessoas estão em grande sofrimento e em dores. E nós precisamos fazer aquilo que o autor de Hebreus fala, né? Quando ele diz que Jesus Cristo se compadece de nós. Né? Se compadecer é você colocar o seu coração na dor do outro. É você se identificar, em especial você que sentiu, experimentou na pele muitas vezes essa dor e esse sofrimento. Amém? Então nós precisamos nos compadecer e oferecer uma resposta, porque essas pessoas elas vão entrar nessa igreja, elas vão procurar outras igrejas, elas têm procurado a igreja e muitas vezes as igrejas não têm oferecido a resposta que eles estão buscando, amém? Então nós vamos refletir nesse ponto. Então nós vamos falar sobre corpo e nós vamos falar sobre plenitude do corpo. Para isso eu quero ler 2 textos, né? O primeiro texto, esse texto eu não vou conseguir fazer a exposição para vocês pelo tempo, mas depois medita nesse texto, olha para o texto, mergulha nele, é fantástico a quantidade de princípios que ele tem. Eu já vou partir para a aplicação, né, contextualizada para esse ambiente, né, para esse fenômeno aqui. Então vamos lá, primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 ao 20. Esse texto ele fala da teologia do corpo. Marca esse texto, medita essa semana. Ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. O texto vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas também aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E o segundo texto é Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele vai dizer o seguinte: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aquilo que eu falei, qual é o seu fundamento? É Darwin ou é Cristo? Porque nele habita, em quem? Em Cristo, habita corporalmente. É no corpo. Toda a plenitude da divindade. Então veja, a abordagem judaico-cristã, ela é uma abordagem que valoriza o corpo. A abordagem dos teóricos das ideologias de gênero
É uma abordagem que silencia o corpo e que despreza o corpo. Só uma está falando a verdade. E a pergunta que eu faço, quem está falando a verdade? Deus ou os homens? Fica essa reflexão. A gente precisa refletir à luz dessa base. As duas, não existe verdade relativa. Não existe. A verdade, gente, ela é sólida. A verdade é absoluta. A verdade não é eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, não. Um dos dois, no mínimo, está enganado. E essa liquidez que é estabelecida pelo progressismo, por essa visão humanista, é intencional, para que todas as coisas girem em torno de quem? Em torno do eu, em torno do self, em torno de um desejo egoísta realmente do coração. Então vamos analisar aqui a questão do problema. A Associação de Psicologia da América, ela diz o seguinte: a disforia de gênero é um fenômeno que descreve um desconforto profundo e permanente, isso na visão deles, tá? Sobre o conflito entre sexo biológico e a experiência psicológica e emocional do gênero de alguém. Segundo eles, é o seguinte: disforia, o que é disforia? É a incapacidade psicológica para suportar algo. Trata-se de um sofrimento e tensão que existe no coração de alguém. Gente, esse conflito, ele é real. Esse conflito, ele existe. Esse sofrimento, essa incapacidade, ele existe no coração de algumas pessoas. Paulo, qual é a causa? São multifatores que geram essa questão. Multifatores. Mas uma coisa eu preciso estabelecer com vocês essa noite. A pessoa não nasce com essa confusão. Ela não nasce com esse conflito. Esse conflito, ele é aprendido ao longo da sua caminhada, em decorrência de multifatores. E um outro fundamento que eu preciso estabelecer com vocês aqui. Gente, tem um camarada chamado Skinner, e a pesquisa dele gira em torno de um determinismo. O determinismo do Skinner é qual? O ambiente, ele determina aquilo que vai acontecer com a gente, aquilo que nós vamos escolher, aquilo que vai influenciar realmente na nossa vida. E nós precisamos fazer realmente uma análise disso. E sabe o que eu posso trazer para vocês, irmãos? O ambiente, ele é relevante. Muito relevante, porque ele carrega uma sobrecarga de influência absurda. E ele carrega também uma sobrecarga de tentação absurda. Mas o ambiente, gente, ele é relevante, mas ele não é determinante. E eu vou fazer uma reflexão simples com vocês. Todas as pessoas abusadas sexualmente se tornam homossexuais, sim ou não? Não. Todas as pessoas que os pais foram alcoólicos se tornam alcoólicos, sim ou não? Não. Não vou avançar. Mas deu para entender que o ambiente é relevante, mas não é determinante? Ele não é determinante. Ah, então eu faço isso porque eu fui abusado. Não. Você não faz isso porque você foi abusado. O abuso, ele é um falso profeta na vida daquela pessoa. O abuso, ele carrega uma mensagem mentirosa sobre quem eu sou, sobre o sexo, sobre a sexualidade. E quando eu creio nessa mentira, o abuso, ele ganha uma relevância maior na minha vida. Entendem aqui? Paulo, e qual é o fundamento bíblico que você quer usar? Eu vou usar palavras de Jesus quando ele diz o seguinte: não é o que entra no homem que contamina o homem, mas aquilo que sai do seu coração. Então veja, nós não somos socialmente moldados, nós somos internamente dirigidos. O problema não está no ambiente, o problema está no nosso coração. O problema gira em torno do nosso coração. De tudo que deves guardar, guarde o teu coração.
E o que acontece? O progressismo, ele acredita que é o ambiente que determina essas coisas. Então, qual é o movimento que é feito por meio dos progressistas no que diz respeito a isso? Eles têm mudado leis, eles têm implantado normas, eles têm trabalhado culturalmente, sociologicamente, no campo acadêmico, de forma que a mudar o ambiente, porque eles não entenderam que o problema, na verdade, gira em torno do quê? Do nosso coração. E eu vou fazer mais uma pergunta para a igreja para a gente entender a problemática e a gente avançar aqui. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que alguém enche a cara de cachaça até quase morrer e perder tudo? Por que alguém se entrega à prostituição, à imoralidade sexual, de uma forma tão intensa, tão profunda? Mesmo sabendo, às vezes, que isso aí é escravizador. Por que alguém se lança ao uso, e consumo de entorpecentes e substâncias? Por que, gente? Porque ele foi abandonado pelo pai? Porque ele é uma vítima da sociedade? Não. Nós fazemos o que nós fazemos, porque nós cremos no que cremos. E o coração do homem, gente, ele funciona, segundo a Bíblia, em 3 sistemas. O coração do homem, segundo a Bíblia, que explica muito melhor que qualquer livro de medicina, o que é o coração do homem. Dos 863 versículos, eles dividem o coração do homem em 3 sistemas. Primeiro sistema cognitivo. A Bíblia vai dizer que o nosso coração, o nosso homem interior, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós cremos. Segundo sistema emotivo, são os nossos sentimentos e as nossas emoções. E o terceiro, a Bíblia vai dizer, ela vai falar sobre a nossa vontade, os desejos que nós sentimos, que é o sistema volitivo. E é essa dinâmica do coração, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu tenho vontade de fazer, é o que gera todo o turbilhão no nosso coração, para que os comportamentos se tornem uma realidade. E o que eu penso influencia o que eu sinto e o que eu tenho vontade de fazer. Então, o que tem que mudar? Aquilo que eu penso. Na hora que nós estamos fazendo o aconselhamento bíblico, qual é o alvo do conselheiro? O coração. Railca, 2 anos, afundada em depressão. Conversa vai, pouco de medicamento, vai, nada. Paramos para conversar. E a Railca solta a crença escravizadora do coração dela. Eu sou um fracasso como mãe. Eu não salvei minha filha, eu não consegui que ela estivesse viva, eu não impedi que ela fizesse o que ela fez. Eu vou falhar com o meu marido, vou falar com os meus filhos, vou falar no ministério, eu sou um fracasso, então eu prefiro morrer. Entenderam? Uma crença. E o que você faz a partir do momento que a mentira, as trevas são reveladas? Você coloca luz. Você fala a verdade. E a partir do momento que o pensamento escravizador veio para fora, começamos a ministrar a vida da Railca. E o que acontece? Ela sai dessa prisão, dessa cadeia, e ela começa a caminhar. Amém, gente? Fazemos o que fazemos, porque cremos no que cremos. E essa verdade ela tem que ser estabelecida no coração, amém? E assim acontece, no que diz respeito a essa questão. Então veja, há um sofrimento real nas pessoas que lutam com esse fenômeno. Há um sofrimento real experimentado por elas. Elas realmente possuem conflito no coração. Mas esse conflito não é que elas nasceram com ele. Aconteceram multifatores que fizeram elas acreditar nisso. E Paulo, por que isso tem se tornado tão forte? Porque há uma agenda alinhada a essa questão, que usa a cultura, que usa a educação por meio da Unesco, usa de forma intencional. Para quê? Para gerar essa mentalidade, gerar essa crença. E aí as pessoas começam a acreditar nessa mentira,
e elas começam a entrar em crise e conflito. Hoje o maior fator, além da questão da disfuncionalidade das famílias, é o quê? É a doutrinação. Então há um forte trabalho, né, de doutrinação no que diz respeito às pessoas, né, aos jovens, nesse aspecto. E nós, como igreja, precisamos estar atentos, de novo, para trabalhar o quê? Olha lá, ensino e palavra. Ensino e palavra. Agora, qual é o fundamento? Olha ali, ó, família também. Então veja que nós temos aqui pilares para trabalhar esse aspecto. Então existe realmente esse conflito. Então vamos olhar aqui a questão da resposta. Então existe um movimento chamado progressismo, né, o liberalismo, que eles dizem o seguinte, não é o econômico, é os liberais aí no que diz respeito à agenda da sexualidade. Mas vou chamar de progressismo. Ele oferece uma solução. E a solução que o progressismo oferece, qual que é? É não confrontar essa pessoa, ignorar completamente os aspectos da medicina, da biologia, da genética, da epigenética, e se apegar a conceitos doutrinários, ideológicos. Então, eles saem do campo científico e vêm para o campo ideológico nesse debate. Como é que isso aconteceu? Tem um camarada chamado John Money, na década de 50, ele é um psicólogo que fazia estudos no que diz respeito a pessoas, né, que tinham esse fenômeno, né, essa situação. E ele estudou, era um grupo muito pequeno de pessoas, né, que estavam lá na clínica. E quando ele estava preparando a tese de doutorado dele, o que o John Money pensou? Cara, já sei. Isso aqui é uma crise que todas as pessoas têm. Só que esses aqui não souberam resolver como os outros, por isso que eles estão nesse grande sofrimento. Mas todas as pessoas têm essa crise e esse problema. Aí tem um camarada psiquiatra chamado Robert Stoller. O que o Robert Stoller fez? Ele pega essa tese de doutorado de John Money, ele leva para o Centro de Estudos de Gênero da Universidade da Califórnia, financiada, né, pela Fundação Rockefeller. E o que ele faz? Durante 10 anos ele estuda a tese do John Money. E o que ele descobre após 10 anos? Que o John Money está errado. E o que ele faz? Ele pega a pesquisa de John Money, encerra aquilo, ele fala a verdade, encerra tudo? Não. Ele pega e diz, olha, eu não consigo explicar esse conflito à luz da biologia, da genética, da epigenética, da medicina, mas eu consigo explicar esse fenômeno pelo campo da linguística. E ele foi o primeiro homem que separou a questão do sexo biológico e do gênero. Ele criou esse conceito de gênero, né? Atribuindo a quê? A questão do sexo biológico é uma coisa, e a questão do gênero é como a pessoa se percebe socialmente e psicologicamente no que diz respeito ao seu corpo. E a partir dele, os teóricos das ideologias de gênero, eles fizeram o quê, gente? Eles aprofundaram essa visão e o debate era qual? Como é que nós podemos aprofundar essa questão aqui? Como é que nós podemos desenvolver essa questão e ir mais profundamente nessa questão? E eles vieram puxando. Judith Butler foi quem conseguiu, assim, desenvolver uma tese, né, que foi amplamente divulgada e aceita, né, e hoje nós vemos o que nós estamos enxergando, né, dentro da sociedade. Chegamos nesse ponto na questão realmente do transgenerismo. Então, o progressismo ele oferece exatamente isso. Olha, eles acreditam que o sexo biológico ele não vale nada. Ele não é relevante. O corpo ele precisa ser silenciado. O corpo não importa. O que importa é como a pessoa olha, se aceita e se percebe. Tá? Então, essa é a solução. Né? Então, a base, né, a base deles é a seguinte: o eu está no centro da vida e todas as dádivas, lembram das dádivas de ontem? Quais são as dádivas? O corpo, sexualidade, casamento, sexo e família. As dádivas e todas as outras coisas, elas orbitam em torno do eu. Então vejam, ontem o que eu falei para vocês, que as dádivas são criação de Deus. Mas no progressismo, as dádivas são criação do sujeito. Para que
essas coisas aconteçam, gente, eles precisam da verdade relativa. Para que as coisas aconteçam, eles precisam que o mundo à nossa volta seja o quê? Plástico, moldável. Não pode ser absoluto, ele tem que ser o quê? Relativo. Porque dessa forma eles conseguem moldar as coisas segundo o seu interesse, segundo a sua vontade. E é por isso que eles quebram essas questões. Eles precisam atacar fundamentos firmes. Agora adivinha, gente, quem é o grande opositor dessa visão? Cristianismo. Quem está sendo silenciado? Quem está sendo preso? Quem vai ser perseguido? Já está sendo perseguido no mundo todo, essa perseguição já chegou aqui e vai apertar. Entenderam? Porque nós somos o grande opositor, e não só nós, gente. Qual é o grande obstáculo que eles têm? O grande obstáculo, além do cristianismo, me diga aí. O nosso corpo. Então eles acreditam que o corpo é deles. Eles acreditam que o corpo pertence a eles. Por isso, o grande slogan, meu corpo, minhas regras. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos é, será que o ser humano pode fazer tudo o que ele quer com o corpo dele? Sim ou não? Quem é o dono do meu corpo? Será que a minha vontade e o meu arbítrio, ele é mais importante do que aquilo que nós recebemos primeiro? Gente, nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo, porque nós não criamos o nosso corpo e nós não criamos a vida que nós vivemos. Eles foram dádivas recebidas. Quem nos deu essas coisas? Deus. Gênesis 2,17, o homem se tornou ser... Não, e Deus formou o homem do pó da terra, Deus deu o corpo. E Deus soprou em suas narinas e o homem se tornou ser vivente. Quem deu a vida e o corpo? Então as regras não são minhas. O homem não cria nada do nada. O homem cria a partir das dádivas que ele recebeu de Deus. O único que pode criar ex nihilo é Deus. O que é ex nihilo? É criar do nada. Só Deus pode criar ex nihilo. O haja luz, aquela questão lá de Gênesis, ex nihilo. É Deus criando do nada, dando forma do nada, povoando do nada. Eu e você podemos criar alguma coisa do nada? Não. Só daquilo que Deus já nos entregou como um presente, como uma dádiva. Então, não. A regra não é minha. Não sou eu que estabeleço o que eu faço com a vida. Para vocês terem uma ideia, teve um alemão, e assim, a regra deles é a vontade e o consenso. Então, a ética moral deles é o seguinte, ó, se você está com vontade de fazer, e se a outra pessoa te dá o consenso, você faz o que você quiser. E aí, dentro dessa lógica, o que aconteceu? Um alemão, 2002, 2004, se eu não estou enganado, ele colocou um anúncio na internet. E nesse anúncio ele diz o seguinte, olha, estou selecionando pessoas para essas pessoas terem um encontro casual, termos relação sexual, depois eu vou matar a pessoa e vou esquartejar e comer o corpo da pessoa lentamente. Olha só, vontade e consenso. 50 pessoas responderam o anúncio. E ele escolheu um. E de fato esse homem foi lá, eles jantaram, conversaram, tiveram uma relação sexual, depois ele matou o homem, esquartejou o homem, guardou o corpo do homem na geladeira e ficou comendo o homem. E ele foi descoberto. E o tribunal alemão, ele considerou essa questão da vontade e do arbítrio, né? Do consenso. Mas o tribunal alemão, o que ele disse? Que o corpo e a vida, eles são anteriores à vontade e ao consenso. E esse tipo de atrocidade não pode ser validado. E aquele homem foi condenado à prisão perpétua. Vocês perceberam que essa proposta do cada um faz o que quer, a hora que quiser, ela não funciona? Essa é a resposta do progressismo, é isso que é cantado
pelos sertanejos, é isso que é cantado pelo funk, é isso que é cantado pela música pop, é isso que é cantado em todo lugar. Paulo, o que a gente faz com isso? Você tem o dom de escrever músicas? Escreva uma boa música sertaneja, que fala da criação do campo. Não existe mais música sertaneja. Ninguém fala mais da criação do campo. E ela não precisa ser gospel. A gente entende errado. Não, tudo agora tem que ser gospel. Não, tem não. Uma boa música sertaneja. Tem gente lá fora, ali, ó, do outro lado da calçada, que nunca vai querer pisar numa igreja. Mas essa música vai alcançá-los, vai tocar o coração deles. E um dia, eles vão cair debaixo do poder de Deus. Eles virão. Sabe o que nós fizemos? Nós recuamos, encolhemos. E nós entregamos a cultura para o progressismo. Por que não fazer uma boa música pop, sendo cristão? Podíamos fazer. Infelizmente, os missionários que foram enviados são uma catástrofe. Priscila Alcântara, né? Todo o resto aí. Está imitando lá o progressismo ao invés de levar outros princípios. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui nós temos psicólogos, psiquiatras, nós temos médicos, temos professores. Por que não escrever artigos científicos baseados na Bíblia ao invés de pegar o progressismo? Ao invés de pegar Darwin? Por que a gente não interpreta à luz do criacionismo, de uma base que existe sim um ser pré-existente antes da obra? E a gente está encolhendo e os caras estão avançando, ó, discipulando a geração. Nós precisamos sair e falar a verdade. Falar a verdade. Nós precisamos tomar a cultura não como ativistas, mas como aqueles que vão cumprir o propósito que Deus colocou no nosso coração, entenderam aqui? Então a gente tem que realmente avaliar e colocar informação sólida nesse sentido. Então vejam, a vontade e o consenso não são suficientes para você impedir que haja o quê? Crueldades. Para que pessoas possam ser realmente, né, dilaceradas. Então, dentro do progressismo, qual é a regra? É não haver limites. O homem moderno, gente, progressista, ele ama derrubar tabu, não é verdade? Ele ama quebrar conceitos, ele ama assim, ó, tudo que é limite eles querem derrubar, isso faz ele ficar vivo. Mas, gente, será que esse é o caminho? O que isso está gerando? Será que isso realmente está resolvendo o problema? Esse é o questionamento que nós fazemos. E aí eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer para vocês pesquisas que foram feitas na Califórnia, no Canadá, e em outros países que são liberais. Onde esse conceito progressista já avançou, já é lei, e as pessoas têm liberdade de fazer o que elas quiserem. Será que resolveu o problema, gente? Vamos ver aqui, ó. O que acontece com as pessoas que se identificam com o fenômeno do transgenerismo, abraçam isso e vivem isso? Olha só. Elas têm taxas elevadíssimas de problemas de saúde mental. Altas taxas de HIV e prostituição. Veja bem, 28% dos transgêneros que saíram de homem para mulher têm HIV. Isso na Califórnia. Entre os homossexuais, 18%. Então veja que os transgêneros, 10% a mais de infecção. Quando você pega os usuários de droga, apenas 5% tem HIV. Então, o grupo transgênero tem mais risco, sim ou não? Sim. Então, beleza. 30% dos transgêneros abusam de drogas e álcool. Lembram que o sofrimento é real, queridos? É real. É real. Por isso que a gente não faz piadinha, né? Então vejam, um estudo recente revelou que 34% dos transgêneros haviam injetado drogas nos últimos 6 meses. Um estudo de 2011 revelou que 80% dos transgêneros em Los Angeles eram prostitutas. E veja, quando eles fazem uma cirurgia de agressão e violência e mutilação no corpo, será que isso resolve o problema? 25% experimentam vazamento da bexiga ou de fezes. A infertilidade se torna algo comum. As pessoas se tornam inférteis. Muitas vezes, a perda da função sexual por completo. A pessoa sexualmente fica inutilizada. Taxas de depressão significativamente mais altas, mesmo após a cirurgia.
Taxa de suicídio 20 vezes maiores, mesmo após a cirurgia. E essas pessoas vão ter que usar hormônio a vida inteira. Adquirem ganho de peso devido aos hormônios, doença como hipertensão, ficam mais vulneráveis a derrames, coágulos sanguíneos, como trombose venosa profunda, efeito colateral do uso de testosterona, insuficiência hepática e por aí vai. Só alguns que eu peguei. Então, pergunta que eu faço, irmão: progressismo está resolvendo o problema? A resposta que eles estão dando realmente satisfaz? Porque o que eles dizem é que a culpa é sua. Você, crente intolerante, é você que não aceita e por conta disso eles vivem essa crise. A culpa é sua, porque você é transfóbico, você é homofóbico, você é xenófobo, sei lá, você tem um monte aí, eu esqueci daquelas das piadas, né? Mas a culpa é nossa. Mas espera aí, eu estou falando do Canadá, eu estou falando da Califórnia, eu estou falando de lugares onde o progressismo tomou seu lugar. Eu não estou falando dos lugares onde a gente ainda tem alguma voz. Então, sabe, queridos, o progressismo ele não tem a resposta para esse problema. Procurei um homem que se colocasse na brecha, mas não encontrei nenhum. E na nossa geração, será que vai ser a mesma coisa? Quem vem para a brecha? Pessoas estão se matando, gente. Pessoas estão em grande sofrimento. Pessoas estão se drogando por não saber lidar com esse conflito no coração delas. Quem vai levar Jesus? Nós não temos a resposta, mas nós sabemos apontar para quem tem. Nós não podemos gerar salvação, mas nós conhecemos o Salvador. Nós podemos apontar para aquele que é a solução de todas as coisas. Amém? A pergunta é: quem vai? Quem vai gastar horas e horas? Quem vai gastar a sua vida pesquisando, estudando para levar isso? Eu era gerente regional. Podia hoje ser diretor, superintendente, está muito bem com meu salário, meu carro, tudo. Tem mais nada. Olha, a polícia já está vindo atrás de mim aí. Mas, cara, nós recebemos um chamado. E amor é o que, queridos? Sacrifício. Não tem mais carro, não tem mais casa, não tem mais um monte de coisa. Mas tem Cristo, então tem tudo. Então a igreja é quem tem a resposta para essa questão. E veja, o cristianismo ele oferece uma resposta para esse sofrimento, onde a pessoa compreende que o corpo, a sexualidade são criação de Deus, portanto, dádivas que Deus nos deu. E nós precisamos levar essa pessoa a ver o seu corpo não como um inimigo, mas ela olhar para o seu corpo como uma bênção que Deus lhe deu. A nossa sexualidade não é escolhida pelos nossos sentimentos. A nossa sexualidade é escolhida por Deus, na sua infinita sabedoria e bondade. Então nós precisamos identificar na história de vida da pessoa onde entrou a mentira. Qual é a crença que ela tem para desconstruir isso, amém? E a taxa de sucesso é altíssima, né? O que eles chamam lá de terapia, né? De conversão, né? De reparação. A taxa é altíssima e as pessoas caminham muito bem nesse sentido, né? Então veja, nós precisamos olhar para o nosso corpo, para a nossa sexualidade, como realmente um presente de Deus. Então veja, os nossos sentimentos são importantes, muito importantes, mas eles são péssimos conselheiros, porque os nossos sentimentos são caídos, e se eles não estiverem sujeitos à verdade de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós seremos seduzidos, enganados a toda sorte de engano, né? A toda sorte de maldade. E veja, os pais têm um papel fundamental nisso. Gente, existe um aspecto, eles não estão totalmente errados, pastor. Existe um aspecto de construção social. Existe. Só que esse aspecto de construção social, ele não é do nada.
Ele é a partir da dádiva recebida. E a missão do pai e da mãe, a partir do momento que vem, é o quê? É homem? Beleza, vai ser Betão. Vou comprar as roupas do Betão. Vou comprar os brinquedos de Betão. Eu vou instruir no caminho com o Betão, para que ele possa cumprir o seu papel como o Betão. Mas o que o progressismo tem feito? Os pais estão crendo que se eles não ajudarem os filhos, desde a idade mais tenra, a fazer essa transição, os pais acham que os filhos vão se matar. Mas o que eu acabei de mostrar para vocês? Por conta desse conflito, você fortalecer esse conflito, na verdade, o perigo de morte continua altíssimo, 20 vezes mais forte. Estão entendendo aqui? Eu vi depoimentos, não, eu preciso levar meu filho, porque senão ele vai virar uma estatística de suicídio. Não, mãe. Não. Você precisa trabalhar a verdade, de pessoas capacitadas, prontas para trabalhar com seu filho e direcionar nesse sentido. Gente, eu não sou especialista com criança. Minha área é mais com homens, né, com mulheres adultos, com casais. Eu não tenho muito jeito. Pergunta é, quem vem para o jogo? Quem vem assumir essa posição de intercessão, entendeu? Então é importante nós irmos para essa posição, enquanto, né, as leis permitirem aí. E quando as leis não permitirem, a gente vai negociar a verdade, sim ou não? Importa agradar a quem? Deus, não aos homens. Custe o quê? Estamos prontos? Estamos prontos? Eu estou tão bem, cara, porque eu não tenho nada, né? Se o cara bloquear minha conta, pega o carro dele, não tem. Pega a casa dele, não tem. Bloqueia a conta dele, não tem. Não tem nada. Olha como Deus prepara a gente, pastor. Né? Mas aquilo que eu tenho, ninguém pode me tirar. Amém? Aqui ninguém pode tirar. Então veja, por que todos esses problemas são causados, queridos? Porque é impossível você mudar o seu sexo biológico. Para você tentar impor qualquer transformação no seu corpo, você vai cometer muita violência contra ele. Primeiro você vai tentar silenciar o seu corpo e acreditar numa mentira. Depois você vai começar a tomar hormônios. Gente, crianças estão tomando remédios que são dados para castração química. O que você acha? É só entrar lá no nosso Instagram, tem um vídeo lá de 1 mês e meio atrás, o cara falando com a médica, e a médica dizendo, né, que as perguntas dele eram cruéis. E o entrevistador disse, cruel é dar castração química para uma criança de 8, 9 anos. Você sabia disso? Então veja, o que gerou essa dificuldade do homem interpretar as coisas como dádiva de Deus? O pecado. O pecado, ele gerou essa dificuldade, essa rebelião no nosso coração, esse conflito no nosso coração para receber as coisas de Deus, né, como uma dádiva. E o fenômeno transgênero, ele realmente é um desafio, né, para o nosso tempo. Eu vou trazer mais uma palavra aqui, 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5, diz o seguinte, que cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. A sexualidade do homem, gente, ela é binária. Por quê? Por causa da conjugalidade e por conta da parentalidade. Lembra por que eu falei daquilo ontem? A ideia é o quê? Você se unir numa amizade profunda e especial com uma mulher. Gerar uma promessa de amor sacrificial. Você, homem, é o que se mata dentro da relação. Vocês entenderam por que quando tem uma cadeira, é o homem que fica em pé, a mulher senta? Vocês entenderam por que quando a gente está andando na rua, é o homem que anda do lado dos carros, a mulher do lado de dentro? Vocês entenderam quando alguém tem que doar um rim, um braço, alguma coisa, o cérebro, o coração, quem é que doa? É o homem. Porque o chamado de Deus para o homem é para ele morrer em relação à sua esposa e os seus filhos. E onde é que acontecem as grandes confusões dentro da família? Em especial, quando esse homem está autocentrado nele mesmo. E nós precisamos quebrar. As piores coisas que eu fiz no meu casamento, eu estava centrado em quem? Em Deus. Estava centrado em quem? Em mim.
É por isso que Deus diz que é o homem que vai até a mulher e faz a promessa de amor. Porque é muito fácil para o homem se apegar a essas questões externas e fugir da sua responsabilidade. Deus é inteligente ou não é? Deus é fantástico, né? Deus é maravilhoso. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: podemos fazer, nós temos o direito de fazer o que queremos com o nosso corpo? Sim ou não? Não temos. O corpo é uma dádiva. Paulo, o que é o corpo? O corpo é uma criação de Deus, uma dádiva que Ele nos deu. E essa dádiva, ela tem propósito, ela tem sentido. E o propósito que ela tem é um propósito eterno. Lembram? Ontem, propósito eterno de Deus. O seu corpo não é para imoralidade, como diz o texto, o seu corpo é para a ressurreição. O seu corpo não é para uma prática egoísta temporal, é para um prazer eterno de estar unido a Deus na sua glória. E a santidade, ela é uma preparação para esse casamento. É uma preparação para quê? Para a ressurreição. Me disseram que era igreja pentecostal, pastor, não rolou o aleluia? Então, gente, a imoralidade sexual, ela é incompatível com o nosso corpo. É isso que diz lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20. Ela é incompatível. O seu corpo, ele tem um valor absurdo. Lembram que eu falei para vocês ontem que a terra é o santuário? O que é o nosso corpo? O santo dos santos. Onde você não só se encontra, mas onde Ele habita. A pornografia, ela diz o seguinte: esse é o seu corpo, usado, abusado por mim. A imoralidade sexual, ela diz: esse é o seu corpo, usado, abusado por mim. Mas Cristo diz: esse é o meu corpo, entregue por vós. Coloca, por favor, 1 João, capítulo 1, versículo 1, por favor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos próprios. Agora fala comigo. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Deus entregou Cristo, o corpo de Cristo, para que Ele pudesse estar unido a você no seu corpo. E quando Ele está unido a você no seu corpo, Ele quer que quando você fale com outras pessoas, quando você toque em outras pessoas, quando você se relacione com outras pessoas, esse toque, essa fala, esse relacionamento, seja um toque dele na vida do outro. Ele habita em você, para que quando você tocar nas pessoas, esse toque transcenda o físico, ele seja um toque profundo espiritual do amor de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para ser tocado, para ser apalpado. E hoje Ele habita em nós. Então, quando você tocar as pessoas, lembre-se que elas são templo do Espírito Santo. Quando você olhar para uma mulher, você não vai olhar de forma lasciva, porque o corpo dela é sagrado. E é por isso que a mulher não deve andar expondo o seu corpo, porque o seu corpo é sagrado. O seu corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo nele habita. E onde você estiver, Ele quer que isso transcenda. Lembram? Aqui é muito fácil a gente chegar a gerar essa atmosfera. Mas Ele habita em vós. E essa atmosfera tem que estar em todos os lugares.
onde você botar a planta dos seus pés, aquela experiência precisa ser uma experiência divina, do toque dele. Então pense nisso quando você tocar a sua esposa, tocar nos seus filhos, tocar em qualquer pessoa, negociar com qualquer pessoa, pensar em qualquer pessoa. Muitas pessoas acham, gente, que a impureza sexual, ela é por conta de um desejo intenso sexual. Não é isso que as pessoas pensam? A impureza sexual é resultado desse desejo. Eu desejo tanto. Por exemplo, tem até que conversar com a Raio, que esse termo compulsivo é errado. Ele é um termo errado. Mas depois a gente explica. A impureza sexual, gente, ela é falta de ágape. A impureza sexual, gente, é um ato perverso. Um ato de profanação do templo do Senhor, por falta de ágape. Uma pessoa que vive a imoralidade sexual, ela não ama o sexo. Vocês já ouviram isso? Esse fulano ama o sexo, porque ele só quer pensar em sexo, fazer sexo. Ele não ama o sexo. Por quê, gente? Porque o que ele pratica não é sexo. Lascívia, luxúria, filia, parafilia, perversão, abuso, violência, mas não é sexo. Sexo é uma criação de Deus. É uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. O pecado sexual é esvaziado da beleza, do sentido e do propósito do sexo. Então ele não tem sexo. Ele é vazio de honra, ele é vazio de cuidado, ele não tem promessa de amor, ele não tem afeto, ele não tem nada disso. Então a impureza sexual é falta de amor, ele não ama pessoas. Porque quando ele olha para as pessoas, ele não quer honrá-las, cuidá-las, protegê-las. Ele quer usar o corpo dela para o seu propósito egoísta. Uma pessoa que vive a imoralidade sexual, ela odeia relacionamentos. Porque ela não está preocupada com a continuidade, com a conjugalidade, ela está preocupada com a intensidade. Então é falta de amor. E quando a pessoa realmente se conecta à fonte verdadeira de amor e de vida, transforma ou não transforma o coração dela? Transforma. Que a gente possa entender, gente, que o propósito de Deus para o corpo, para a sexualidade, para o casamento, para o sexo e para a família, as grandes dádivas que Ele nos deu, entre tantas outras, ela aponta para a eternidade, para a bondade e para o amor de Deus. E o dono do meu corpo não é o progressismo. O dono do meu corpo é aquele que comprou meu corpo por alto preço. E eu preciso me submeter a esse amor leal. Veja a proposta de Jesus Cristo no Evangelho. E veja a proposta podre que está sendo oferecida lá fora. A pergunta é: em torno de qual proposta gira a sua vida? Em torno de qual proposta? Do amor ou da desonra? E eu acredito que o nosso corpo, quem faz as regras, quem estabelece o que é bom, é Deus. E não qualquer outra crença ou qualquer outra filosofia. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Vocês lembram do texto que eu li? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. O que vai curar as pessoas, gente, é estarmos reconciliados com Cristo Jesus. O que cura as pessoas e o sofrimento das pessoas é entender o que é estar unido a Cristo. O que é estar conectado a Cristo, aliançado com Cristo, o que renova, restaura, traz vida para todas as coisas onde havia morte. É Cristo Jesus, porque nele habita toda plenitude.
Mas essas pessoas vão entrar por aquela porta. E ela precisa ver essa plenitude na sua vida. Porque ela só vai acreditar se ela ver essa plenitude na vida da igreja. Se ela ver essa plenitude na sua vida. A sua vida orbitando em torno de Cristo. E isso é a comunhão que vai trazer cura e vida para essas pessoas. Amém? Vamos orar? Tem uma parte do nosso testemunho para terminar, mas eu prometo ser só 10 minutos. Mas eu quero orar antes. Eu vejo... Só um minuto, agora não. Agora não. Eu vejo que tem uma unção aqui, agora. Tem uma unção agora nesse lugar. Ela não foi gerada por mim. Ela foi gerada por toda essa dinâmica aqui, mas ela vem dele. Ela vem dele. E nós vamos nos apropriar dela, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor. Se em algum momento nós não vivemos esse entendimento e essa compreensão tão maravilhosa e tão elevada do que é o nosso corpo, e o que ele representa, e o que ele significa, o seu propósito eterno. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento nós quisermos estabelecer as nossas regras para o nosso corpo, somos como se o nosso corpo fosse nosso, né? Como se ele não fosse algo que nós recebemos do Senhor. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor revista os nossos irmãos de sabedoria, de temor, de entendimento, da verdade do Senhor, sobre esses aspectos, e que eles sejam um canal de Deus, Senhor, na vida das pessoas que estão em sofrimento. Existem pessoas nesse momento aqui orando, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu oro para que o Senhor revista essas pessoas, não só de autoridade, mas de conhecimento, de sabedoria, que o Senhor derrame o seu dom sobre essas pessoas, para que eles possam levar esperança, cura, mas em especial a verdade, para cada um desses irmãos. Para que eles possam levar o ágape do Senhor, por meio de Cristo Jesus na vida dessas pessoas. Para que eles possam apresentar na vida deles a plenitude de Cristo. Uma vida realmente voltada, devota. Uma vida voltada para o Senhor em adoração e louvor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem entregue grandes coisas neste lugar. Mas a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, nessa área, se o Senhor está escolhendo alguém, em nome de Jesus, Pai, que haja uma confirmação, não só no coração dessa pessoa, dessas pessoas, mas no coração do pastor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu operas o querer e o efetuar. E que o Senhor manifeste, Senhor, em nome de Jesus, isso, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus que está dirigindo tudo que está acontecendo aqui nesse tempo. Amém? Eu vou deixar essa parte do nosso testemunho, meu amor, para amanhã, tá? Depois do culto, para finalizarmos a ministração de amanhã. O que Deus me dirige nesse momento, na verdade, é para dizer para vocês que Ele pode e Ele vai restaurar todas as coisas. Mas existem questões que dependem muito mais de nós. E Ele é um cavalheiro. Ele não nos força. Só que existem situações, e a gente pode até trazer como texto bíblico, para trazer base para o que eu vou dizer para vocês aqui, 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo ali repreende uma situação de imoralidade sexual na igreja, não sei quantos se lembram, em que ele vai chamar a atenção acerca de um homem que está se envolvendo sexualmente com a sua madrasta, com a esposa do pai dele. E o apóstolo Paulo chega a dizer que ele deve ser expulso da igreja. É uma situação de imoralidade sexual. Que ele deve ser entregue o corpo dele, olha, o corpo dele a Satanás, para que o espírito seja salvo. Então, queridos,
Quando nós somos entregues por Deus a nós mesmos, muitas vezes é o juízo de Deus sobre nossas vidas. A gente está indo numa rota de autodestruição. Acontece que em 2 Coríntios, no capítulo 2, dá a entender que aquele homem deu fruto do verdadeiro arrependimento. E o apóstolo Paulo recomenda àquela igreja: recebam de volta. Perdoem-no, se é que há alguma coisa para se perdoar. Para que ele não caia em excessiva tristeza. O Paulo falou aqui sobre os transtornos de pessoas acometidas pelo que chamam de transgeneirismo. E a excessiva tristeza pode levar uma pessoa a tirar a sua própria vida. Não é verdade? Queridos, Deus pode, Ele vai restaurar todas as coisas. E no que diz respeito aos pecados de ordem sexual, Ele pede que a gente dê fruto do verdadeiro arrependimento. João Batista, ali no início do seu ministério, antes de Jesus se manifestar como Cristo, ele pregava justamente isso: deem fruto de arrependimento. E é isso que Deus pede esta noite: deem fruto do verdadeiro arrependimento para vocês serem restaurados. Está muito perto do Senhor restaurar todas as coisas. Está muito perto do retorno do nosso Rei. Acho que um dos últimos versículos que o Paulo leu ontem, lá em Apocalipse, falava da noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. A noiva, a nova Jerusalém que vai descer adornada, para que a noiva possa habitar nela. E nós precisamos estar preparados. Amém, queridos? Como igreja do Senhor, eu quero trazer essa palavra para você. Sabe, Paulo falou aqui agora de uma situação, porque eu achava que a pior coisa pela qual eu tinha passado era justamente essas questões relacionadas à confissão dele. A dor da traição no casamento. Eu não digo só a questão da traição, do adultério, mas a traição porque eu descobri que eu estava casada com um homem que eu não conhecia verdadeiramente. Eu conheci o Paulo há apenas 12 anos atrás, quando ele veio para a luz e se apresentou verdadeiramente a mim. A verdadeira intimidade conjugal está em você se dar a conhecer o seu homem interior para o seu cônjuge. Será que o seu cônjuge conhece o seu homem interior, a sua mulher interior, o seu homem interior? E eu quero chamar a igreja para experimentar esse tempo de verdadeira comunhão, intimidade conjugal entre os casais, mas verdadeira comunhão também como igreja do Senhor, de nos darmos a conhecer uns aos outros verdadeiramente. Porque é nisso que está o avivamento da igreja. Num quebrantamento, em confissão de pecados, em confissão da nossa total dependência de Deus. E a pior coisa que eu experimentei, na verdade, e eu falava com quem estava aqui ontem, foi quando eu vi nossa filha num caixão. Nossa filha Raíssa, minha filha Raíssa, sua filha biológica, o Paulo adotou, como eu falei para vocês. Ela era uma menina brilhante, ela é uma menina brilhante, porque ela vive, porque Cristo vive, a Raíssa vive. Mas a Raíssa endureceu o coração dela para algumas coisas. Ela endureceu o coração para perdoar o pai biológico que tentou se aproximar dela. Ela endureceu o coração dela para compreender algumas coisas também relacionadas ao nosso ministério, ao nosso chamado. E ela disse: papai, mamãe, eu quero morar com a minha avó em Fortaleza. Eu vou fazer faculdade. Vou abrir um negócio com a minha tia. E assim ela fez. Nós a abençoamos, deixamos ir, acompanhamos à distância.
Mas de repente o Senhor não era mais prioridade na vida dela. As coisas do mundo. Queridos, nós somos de Deus e nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Jesus está voltando e eu vou dizer para vocês, está muito perto. Está muito perto. Nós fomos feitos para a eternidade, não foi para isso aqui. E lá é muito melhor. Amém? E nós confrontamos a Raizinha em muitas coisas. Mas ela já era de maior, estava terminando faculdade de Direito, empresária. E ela queria muito o passaporte vacinal para ir para os Estados Unidos, por conta da empresa dela, algumas coisas. E ela estava com a amigdalite, tomando prednisona. Chegou em São Luís com uma febre, levei no hospital. Filha, não vacina, você não pode vacinar nessas condições. E ela foi vacinar. E faleceu 4 dias depois. Teve uma tromboembolia pulmonar enquanto dormia. Ela voltou para Fortaleza na terça de madrugada. Na quarta de manhã, minha irmã liga para mim, Raiuca, a Raicinha não acordou. Ela está roxinha, já chamei o SAMU. E eu só vi a minha filha na quinta-feira, já no caixão. E eu disse, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu escolho confiar no Senhor. Ela é tua. E se o Senhor decidiu tomá-la para si agora, é porque o Senhor não queria que ela se perdesse de vez. E querido, se você é do Senhor, e você não quiser que o Senhor recolha você antes do tempo, para que você não se perca de vez, como Paulo entregou aquele homem a Satanás, o corpo, para que o espírito pudesse ser salvo. Arrependa-se. O reino de Deus está próximo. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te louvo, Senhor, porque tu sabes o que é o choro de uma mãe que vê um filho num caixão, um pai que vê um filho nessas circunstâncias. O Senhor escolheu entregar o seu filho para resgate de nós, Senhor. O Senhor entregou aquilo que era mais difícil. O Senhor sabe o que é entregar um filho. Mas havia um propósito maior. E o Senhor entregou o seu filho para que houvesse restauração para todas as coisas em Cristo Jesus, o teu filho. E eu oro por essa restauração plena, Pai. Seja de um homem ou uma mulher ferido pelo pecado sexual, dele mesmo, ou do seu cônjuge, ou de alguém que esteja em luto, como eu vivi há muito pouco tempo, um luto tão absurdo, em que eu desisti até mesmo de viver, e foi nesse tempo que o Senhor me ajudou a discernir o que estava no meu coração, esse sentimento de fracasso, de que eu tinha fracassado como mãe. Mas tu me restauraste mais uma vez. O Senhor me levantou daquela situação. O Senhor me deu vida novamente, como o Senhor promete na tua palavra. E olha que eu não experimentei a dor que Jó experimentou de ver os seus 10 filhos. E lá em Jó também está escrito que o Senhor não nos pede nada que o Senhor não nos tenha dado primeiro. O Senhor deu o seu filho para que a minha filha, os meus outros filhos, o meu esposo, eu, toda a minha casa pudesse ser restaurada. E assim eu oro por cada casa aqui representada, cada mãe, cada pai, cada filho, filha, cada marido, cada esposa, cada casal, Senhor. Eu oro por cura e restauração plenas no Senhor, em nome de Jesus. Que onde houver necessidade de arrependimento, que haja arrependimento, fruto do verdadeiro arrependimento.
Que onde houver necessidade, Senhor, de perdão, que haja perdão, Senhor. Porque a tua palavra também vai dizer ali, depois que o Senhor ressuscitou, o Senhor foi entre os discípulos e disse: a paz esteja com vocês. Recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Ó Deus, o Senhor nos deu autoridade de perdoar nos pecados. Então, Pai, que possamos entender o poder do perdão e possamos perdoar-nos mutuamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que onde houver guerra, conflitos, que haja paz, que estabeleça a paz nesse lar, Senhor. Em nome de Jesus, nesse coração, que venha bonança, Pai. Em nome de Jesus. Que todos aqui possamos reconhecer que Tu és o Senhor da tempestade, que o Senhor pode estabelecer a bonança com apenas uma palavra. Mas nós precisamos, como os discípulos fizeram, recorrer a Ti, Senhor. E perdoa-nos, Senhor, pela nossa pequena fé. Se temos sido homens e mulheres de pequena fé, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa pequena fé. Nos ensina a confiar em Ti em todo o tempo todo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Te entregamos, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Pedimos que o Senhor leve cativa a nossa mente, os nossos pensamentos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor, pode sentar, por favor. Acho que o pastor vai encerrar. Gente, eu preciso só fazer uma observação muito importante. Se eu não fizer isso, vai ser muita irresponsabilidade nossa. Quando eu fui confessar o meu pecado, eu confessei diretamente para a Railca, mas a Railca tinha vida com Deus e maturidade cristã. A Railca sabia o que era evangelho, sabia o que era cruz, sabia de todas essas coisas. Às vezes o seu cônjuge não tem essa maturidade e esse conhecimento. E às vezes num momento como esse você entende, cara, eu preciso vir para a luz e confessar um pecado. Se o seu cônjuge não tiver maturidade, não souber o que é evangelho, a cruz, não souber o perdão de Deus sobre a vida dele, ele talvez não suporte isso, e isso cause um grande problema. E o pastor, de forma muito sábia, veio aqui à frente e disse: olha, nós estamos preparados para isso. Então, se você tem no coração alguma coisa nesse sentido, procure seus pastores, sua liderança, e eles vão avaliar a maturidade do seu cônjuge, se ele está preparado para essa confissão. Porque o cônjuge ele tem que ser preparado para isso. Tem um casal no Gama, pastor, que eu peguei, e eu falei com a esposa dele: olha, tua esposa não tem estrutura para receber essa confissão agora. Chamei o pastor deles e disse: olha, ela precisa de discipulado os próximos 8, 10 meses, aí 1 ano, talvez 1 ano e meio, até ela entender o que é a cruz, o evangelho, tudo. Aí nesse momento ela está pronta para receber a confissão. E cara, o pastor deles, assim como a equipe aqui, extremamente preparado, e ele fez isso. Durante 8 meses discipulou e ele me ligou: Paulo, está na hora, ela sabe, ela entendeu a cruz, o evangelho, ela entendeu quem é Deus, quem é o homem, ela entendeu. Então beleza, vai lá que a gente está orando aqui. E fizeram a cirurgia. A cirurgia é essa confissão. O que aconteceu, gente? Estão juntos até hoje, casal restaurado, tudo certo, com sabedoria. Sabedoria. Ela suportou, ela tinha vida com Deus, eu não tinha. Ela tinha vida com Deus, ela suportou essa estrutura. Então, vamos usar um pouco de sabedoria. Por quê? Às vezes, um lugar ou outro, a pessoa fica nesse ímpeto, é Deus realmente movendo o coração dela, mas aí ela confessa para a esposa, não tem estrutura, o casamento acaba. E aí fica aquela coisa ruim. E não foi a confissão que estragou aquilo, foi o adultério. Entenderam? Então, mas porque não foi feito da maneira correta, aquilo de repente não levou a uma restauração. Então, só essa observação, pastor. Porque senão, aquilo que deveria ser bênção pode se tornar realmente uma dor de cabeça. Amém? Então é isso. Deus abençoe, queridos. Uma honra servir vocês. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a teologia do desejo. Nós vamos entender o que é a corrupção do pecado na carne e como redimir os nossos sentidos. E uma pergunta, para dar um gostinho de quero mais, Será que alguém que viveu a vida homossexual pode chegar num nível de espiritualidade de não sentir mais esse desejo? Não sei, a gente vai responder isso amanhã.
Deus abençoe.